Olá, meu nome é Dayana Marques, eu sou professora, sou graduada, mestre, doutora em Geografia e também sou professora do curso Um Mundo Através dos Mapas. Se você chegou aqui sendo inscrito ou não no curso, já adianto que nós teremos uma playlist aqui no canal com as aulas desse curso e também lá no podcast Geografia na Vida nós teremos alguns episódios destinados ao curso Um Mundo Através dos Mapas. Esse podcast, o Geografia na Vida, você encontra na plataforma do Spotify, Anchor e Google Podcast, além de muitas outras. Bom, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Lembrando que este curso ele está sendo desenvolvido no âmbito do Instituto Federal de São Paulo, Campus Registro. E essa é a nossa primeira aula, que vai falar um pouco sobre a história dos mapas. Então, nós vamos começar a falar sobre os mapas mais antigos até o período das grandes navegações. Mas qual é a história dos mapas? É importante sempre considerar que a história dos mapas também é a história da própria humanidade, porque conforme as sociedades se desenvolvem, os mapas também vão sendo alterados, e eles também se desenvolvem do ponto de vista técnico, estético e também das suas finalidades. O mapa era há 2.500 anos antes de Cristo, e hoje o mapa é outro. Nós utilizamos softwares, SIGs e uma série de aparatos tecnológicos que nos permitem localizar um objeto no espaço geográfico com muita precisão. Mas nem sempre foi assim. Os materiais utilizados, a precisão com que os mapas eram feitos foram sendo alterados ao longo do tempo. Isso tem muito a ver com a organização social, mas também com a relação que a sociedade sempre estabeleceu com o seu espaço geográfico, e ela foi se alterando ao longo do tempo. Para começar então a falar sobre isso, nessa aula, eu separei aqui para vocês uma citação que é fundamental para entendermos essa temática. É uma citação do Paulo Duarte, em que o autor diz o seguinte: desde épocas bastante remotas, a sociedade vem utilizando-se da confecção de mapas como meio de armazenamento de conhecimentos sobre a superfície terrestre, tendo como finalidade principal não só conhecer, mas muito principalmente administrar e racionalizar o uso do espaço geográfico envolvente. Tais documentos eram, no passado, muito rudimentares, confeccionados de acordo com as técnicas e materiais então disponíveis. Bom, assim como eu falei anteriormente, agora sim podemos dizer que os mapas nem sempre foram como nós conhecemos hoje. E por isso eu trouxe para vocês um exemplo, sobre essa época bastante remota, que é o mapa Gazur. O mapa Gazur ele foi encontrado onde é o atual território do Iraque e onde era a antiga Mesopotâmia. Esse mapa, feito numa placa de barro que cabe na palma da mão, ele tinha como intuito representar as principais características geográficas do espaço em que foi encontrado. Então, nós temos aqui a representação de uma cadeia de montanhas, do rio, que provavelmente era o Eufrates, e esse mapa ele foi fundamental, acredita-se que para o desenvolvimento da agricultura nessa localização. Existe ainda algumas gravuras nesse mapa que remetem à escrita cuneiforme. Bom, já posso dizer para vocês que o autor utiliza a expressão bastante remotas porque o mapa ele é anterior à escrita, ou seja, é anterior aos registros históricos feitos pelas sociedades. Então, cada sociedade já tinha o desenvolvimento de técnicas para representar o seu espaço e assim conhecê-lo e também utilizar seus recursos antes mesmo do registro escrito. O mapa Gazur é um exemplo bem ilustrativo sobre isso. Além disso, nós vimos na citação que desde esse período bastante remoto, aí de 2.500 anos antes de Cristo, essas sociedades vêm fazendo mapas, por meio como uma forma de armazenar conhecimento sobre a superfície terrestre. E aí as possibilidades, do mapa, elas se ampliam, com o mapa ganhando novos contornos e novos objetivos, como, por exemplo, elaboração de cadastros, documentos, funções ritualísticas, também para impedir invasões e como estratégia militar.
A China foi pioneira nesse tipo de mapa, né, em expandir o uso do mapa. E aqui eu trago para vocês o exemplo do mapa elaborado por Zheng He. Zheng He, ele foi um almirante do Império Chinês e ele fazia mapas para representar as suas expedições marítimas. Então, além de todas as funções que eu disse para vocês, nós também tivemos, né, uma figura fundamental para a elaboração desses mapas que representava lá no século XV as suas próprias expedições, e esse mapa especificamente mostra a última expedição de Zheng He. Então aqui nós temos, né, a representação das rotas marítimas nesse tracejado, temos também a representação do relevo, né, e de algumas localizações específicas. Veja que tem algumas escritas, né? Era uma prática comum na China que se fizesse o mapa e que também agregasse, né, escrita para que aquele local fosse facilmente identificado. Antes de Zheng He, também existia a prática, né, dos mapas, eles virem acompanhados por uma espécie de manual explicativo sobre o mapa. E nós temos ainda a identificação aqui, né, da China, também do Sri Lanka e do norte da África, que eram as principais localizações em que Zheng He iria fazer a sua expedição. Além do legado chinês e de todo o desenvolvimento histórico da cartografia, nós precisamos considerar que, se não fossem esses primeiros passos, a cartografia não teria se tornado o que ela é hoje. E, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que, antigamente, os mapas eles eram muito rudimentares, eles eram muito diferentes do que nós temos hoje, e nem por isso eles podem ser desconsiderados como mapas. Vocês perceberam nos exemplos que eu mostrei para vocês que o tipo de material era completamente diferente do que nós temos hoje, que as técnicas utilizadas eram rudimentares, e também perceberam a ausência de alguns elementos, como por exemplo legenda, título, escala e outros elementos que hoje fazem parte, né, compõem o que nós chamamos de mapa. Bom, além então dos diferentes tipos de materiais, nós tivemos ao longo do tempo o desenvolvimento de diferentes tipos de técnicas. Então aqui eu quero ressaltar para vocês 2 exemplos. O primeiro exemplo é o mapa das Ilhas Marshall, que foi um mapa utilizado até a primeira metade do século XX, que vai mostrar então um pouco da localização dessas ilhas no Pacífico, né, próximo à Austrália. Então nós temos essa fibra vegetal, né, que se entrelaça, ela mostra então o movimento das ondas e dos ventos, e percebam que no encontro dessas fibras nós temos algumas conchas penduradas. Essas conchas aqui, elas representavam cada ilha do arquipélago. Então, para a atividade, né, dos pescadores, era fundamental ter esse tipo de representação, né, para a navegação e para que eles entendessem, né, onde é que eles estavam. Um tipo de técnica muito importante, né, com o desenvolvimento histórico da cartografia foi a geometria, desenvolvida pelos gregos, porque ela propiciou o desenvolvimento de técnicas para o cálculo da circunferência terrestre e também da localização do Trópico de Câncer, né? Foi fundamental a partir do desenvolvimento técnico da geometria, e a geometria foi um elemento que compôs, né, esse momento de evolução para a representação dos mapas. E dentre os gregos, né, um dos nomes mais importantes que nós temos é o do Cláudio Ptolomeu. O Ptolomeu, ele viveu entre o ano 90 e 168 a.C. Ele foi a primeira pessoa a elaborar um compêndio de mapas que incluía um mapa mundi, uma série de outros mapas. Isso hoje nós damos o nome de Atlas, mas até o momento não tinha esse nome. Então ele foi um dos primeiros a elaborar esse tipo de material, né, um material sistematizado de representações cartográficas. E aqui nós temos, né, uma amostra, né, um exemplo de como teria sido esse Atlas. E aqui do mapa, né? Então aqui no Atlas vocês conseguem ver que está aberto, né, no Mapa Mundi, e aqui um pouco mais ampliado. Esse Mapa Mundi, ele traz então a estética grega, né? Veja essas imagens aqui dos rostos, né, nos extremos do mapa. Eles trazem essa estética da arte grega. E também aqui esses rostos, vocês vejam que eles estão soprando e eles estão representando a direção dos ventos.
Além disso, veja que a representação aqui do mundo era do mundo conhecido na época, né, que não é o mundo que nós conhecemos hoje. Aqui nós temos a Europa, a Ásia e o norte da África, né? Então, hoje também nós conhecemos um mundo muito maior, um mundo muito mais ampliado, mas não há como negar a importância e o legado que Ptolomeu e também os seus compatriotas gregos tiveram no desenvolvimento da cartografia. Ptolomeu foi a principal figura do mundo antigo, mas, infelizmente, a sua produção e o seu legado durante algum tempo foi proibido na Europa, e aí acho que vocês já imaginam sobre qual período eu estou falando. Eu estou falando da Idade Média, que é um período em que houve a decadência da cartografia e novas ideias foram introduzidas, fazendo com que o legado de Ptolomeu e do que tinha sido produzido até agora fosse negado ou escondido e proibido. Isso aconteceu por conta dos posicionamentos da Igreja Católica Romana, que vai alterar a forma como os mapas são feitos. E aí que é importante entender o contexto de cada sociedade, porque naquele período a religião era muito importante, né? Tinha inclusive essa confusão com o Estado, e ao mesmo tempo a forma como a religião via o mundo era também a forma como os mapas eram elaborados. Então aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês. O exemplo da topografia cristã, né, que foi editada por volta de 535 depois de Cristo, foi editada por um frade cristão, e ele fez essa representação considerando o formato plano da Terra. Segundo ele, era inconcebível que a Terra fosse esférica, como os gregos já defendiam. Então a Terra para ele era uma Terra plana, e aqui nós temos a representação, então vejam, do relevo, né? Aqui esses 2 círculos de cor mais vermelha, né? Seria uma representação do movimento, né, do Sol, então onde ele nasce, onde ele se põe, e em azul nós temos uma representação então dos oceanos, né? Então veja, tudo isso está sobre uma base plana, e logo acima nós temos a imagem, né, uma imagem católica. Porém, né, se essa ideia foi da Terra plana durante algum tempo perpetuada e incentivada pela Igreja Católica, lá por volta do século XIII, nós tivemos uma mudança de pensamento significativa, que deu origem a um outro tipo de mapa, que foi o mapa TO. O mapa TO, também chamado de... O mapa TO era um tipo de mapa que tinha um formato muito específico, né? Então, como o próprio nome diz, ele tinha aqui um T, né, e um O. O O representava, então, o formato esférico da Terra, e o T, vejam que nós temos aqui o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Bom, o que fez a Igreja Católica sair, então, dessa concepção de terra plana para uma terra esférica? Bom, o que fez isso foi justamente o início de um pensamento sobre a perfeição de Deus. Então, eles acreditavam que se Deus fez a Terra, e Deus era perfeito, a Terra também, o formato da Terra também seria perfeito. E o que há de mais perfeito, senão o formato esférico, né? Então, nós temos aí uma mudança de pensamento significativa e que vai refletir nos mapas, né? Então, para esse mapa plano, né, para um mapa esférico. Mas veja que o mapa lá da Idade Média, né, o mapa TO, ele também vai mostrar um pouco mais, né, sobre esse pensamento religioso do período, trazendo Jerusalém no centro, né? Então, a maioria dos mapas traz Jerusalém no centro do mapa, ou então alguma outra figura importante para a Igreja Católica naquele período. Nesse mapa aqui também nós temos a representação do mundo conhecido até então temos aqui a Ásia, a Europa e a África, né? Além também do Mar Mediterrâneo e do Mar Vermelho, já apresentado anteriormente. Veja que, comparando aos mapas de Ptolomeu, o mapa TO, ele era assimétrico e também muito simples, né, do ponto de vista técnico. Enquanto isso acontecia na Europa, os árabes tiveram um papel fundamental para a proteção do legado de Ptolomeu, que havia sido proibido por conta das suas ideias. Bom, os árabes, eles guardaram o conhecimento acumulado pelos gregos e eles também incorporaram esse conhecimento ao desenvolvimento da sua cartografia. Isso fez com que mais tarde, no Renascimento, fosse possível resgatar
toda a produção que havia sido feita por Ptolomeu e a partir daí avançar em uma produção, sobretudo, mais específica para fins de navegação e também cuja precisão de localização tivesse uma ênfase maior. Afinal, nós estamos encaminhando para o período das grandes navegações e a demanda, pela produção cartográfica relacionada às expedições marítimas era muito maior. E o que estava em jogo, era essa possibilidade de ampliação do poder e também do domínio territorial dos europeus. Logo, os mapas precisavam ser mais precisos. Nesse período, nós tivemos o desenvolvimento das cartas Portulano, que já vão trazer alguns elementos do mapa que nós usamos até hoje, como no caso da Rosa dos Ventos, a escala e outros elementos. Além disso, vão usar técnicas novas, para a elaboração dos mapas e também técnicas antigas que não necessariamente eram usadas pelos europeus, como no caso da bússola. A bússola foi inventada no século I e pelos chineses, mas ela não era usada pelos europeus. Mas nesse momento, onde a precisão era fundamental, os europeus incorporaram a bússola no seu processo de mapeamento. Nós temos aqui uma figura muito importante nesse período, de 1512 a 1594, que foi o Mercator. O Mercator, ele dá o nome, da projeção de Mercator, que foi uma criação dele para a elaboração de um mapa mundi de 18 folhas, então um mapa mundi muito grande, feito na época. E aí ele criou essa projeção, que hoje tem o nome dele, para poder representar o mundo nesse mapa. E ele também inventou o nome Atlas, que é esse compêndio de mapas, que traz o mapa mundi e outros mapas regionais, que já tinha sido feito pelo Ptolomeu, mas que ainda não tinha esse nome Atlas. Então o Mercator, ele foi fundamental, ele é um dos principais nomes da cartografia moderna. Por tudo que nós vimos até agora, mais uma vez nós devemos afirmar que a produção dos mapas é também a produção da história da humanidade, e nesse pequeno momento que estivemos aqui foi possível ver, conforme o pensamento da sociedade vai mudando sobre o espaço, os mapas também mudam, conforme o desenvolvimento técnico, os mapas também são alterados. Mas algo que é importante dizer até aqui é que, apesar da produção cartográfica ser fundamental para a representação do espaço geográfico, ela deve sim ser considerada sempre enquanto representação e não como realidade. E aqui eu destaco para vocês mais uma citação, dessa vez do Bjorn Siman, em que ele vai dizer que os mapas representam a realidade, mas eles não são a realidade. Porque dependendo dos objetivos, dependendo do contexto histórico, as realidades que são trazidas pelos mapas, elas podem ser diferentes. As análises feitas a partir dos mapas também. E sobre isso nós vamos falar na próxima aula. É preciso, portanto, analisar criticamente esses mapas, considerando o contexto histórico em que eles foram criados, quem o elaborou. Lembrando que nesse período que nós falamos até aqui, a elaboração de mapas ela era restrita aos técnicos, não era acessível a qualquer pessoa, e para qual finalidade ele foi elaborado, como, por exemplo, no caso das grandes navegações, em que a finalidade era a expansão do poderio europeu e a exploração de novos territórios. Por último, nós devemos desnaturalizar o mapa. Esse mapa que nós vemos hoje, o mapa mundi ou qualquer outro mapa, ele não é algo natural, ele não é uma representação fiel. Muito pelo contrário, tem algumas representações, alguns aspectos simbólicos, religiosos e políticos que também são expressos no mapa. Afinal, o mapa ele é uma forma de linguagem. E vamos falar um pouquinho sobre isso no podcast. Bom, é possível compreender o mundo através dos mapas, isso é verdade, mas é necessário questionar sobre qual visão essa compreensão do mundo tem sido feita. Aqui eu indico a bibliografia que eu utilizei para elaborar essa aula, então o livro do Paulo Duarte, Fundamentos de Cartografia, que eu recomendo fortemente que você leia, até para ter mais informações e exemplos. E também o Bjorn Siman, que traz aquela afirmação agora da conclusão, chamada um artigo, chamado Subvertendo a Cartografia Escolar no Brasil. Eu espero você na próxima aula. Obrigada por ter me acompanhado até aqui e nos vemos em breve.